Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Dé, boa noite para você, boa noite para os ouvintes, para quem nos assiste nesse derradeiro dia de 2025. Pois é, eu olhei para trás porque o Delboni falou, vocês viram o raio, mas eu acho que é reflexo, Delboni, da virada do ano em... Aonde que é ali? Eu acho que é Catar, são os fogos do Catar nesse momento. Eu me assustei, falei, será que a chuva já começou em São Paulo? Ainda não, embora tenha previsão. Vera tá aí no Rio, vai pro Réveillon de Copacabana? Pior é que eu vou, mas não para areia, mas vou para casa de uma amiga que fica lá em Copacabana, Dé, encarar a multidão. Por causa disso, hoje o Viva Voz um pouquinho mais curto, que é para dar tempo da Vera chegar lá e aproveitar de boa a virada do ano. Vamos lá para Brasília? A Ana Carolina Tomé tem informações sobre o tarifaço chinês. Oi, Ana. Oi, Débora. Boa noite para você, boa noite para a Vera. Já quero aproveitar também para desejar um feliz ano novo para vocês e para todos os nossos ouvintes. Olha, Débora, após o Ministério do Comércio da China informar que vai aplicar tarifas de 55% sobre a importação de carne bovina, o governo Lula deve começar um processo de negociação e pedir às autoridades chinesas que a carne bovina brasileira já embarcada, ou seja, aquela que já está em trânsito, não entre na cota recém-anunciada para fins de aplicação de tarifas. A medida, que já passa a valer a partir de amanhã, cria uma cota inicial de 1.100.000 toneladas de carne sem um imposto. A partir dessa quantidade, passa então a ser aplicada a tarifa de 55%. Em 2025, por exemplo, o Brasil exportou cerca de 1,7 milhão de toneladas ao país, ou seja, 600.000 toneladas acima da cota recém-estabelecida. E a China disse que vai taxar e limitar a importação de carne bovina até o dia 31 de dezembro lá de 2028, ou seja, por 3 anos, mas, claro, com flexibilização em intervalos fixos durante o período. A tarifa de 55% deve ser imposta não só ao Brasil, mas também a países como Argentina, Uruguai e Estados Unidos, que excedam uma determinada quantidade. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, uma forma de compensar os exportadores que não conseguirem manter a cota seria permitir que o Brasil absorva as cotas de países que não atinjam, então, esse volume estabelecido pelo país asiático. Outro ponto também é a forma de podermos compensar países que talvez não cumpram a sua cota e eles podem transferir essa cota para o Brasil que dá conta de cumprir. Exemplo, Estados Unidos não exportou para a China no ano passado. Se não exportar, a gente pode cumprir a cota de outro país. São negociações que vão ocorrendo. Lembrando que não precisa ser imediato, a gente vai gradativamente durante o ano fazendo as negociações. A decisão da China vem logo após o país concluir uma investigação de salvaguarda sobre a carne bovina iniciada em dezembro do ano passado. O comunicado também repercutiu entre as entidades que representam indústrias exportadoras e produtoras de carne bovina aqui no Brasil. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disseram que as tarifas mudam as condições de acesso ao mercado chinês e, é claro, exigem ajustes em toda a cadeia produtiva. Por isso, afirmam que vão seguir atuando junto aos governos do Brasil e da China para reduzir os prejuízos aos produtores e também aos exportadores. Volto com você, Débora. Obrigada, Ana, pelas informações. Quer dizer, mais uma situação em que o Brasil tem de entrar numa negociação envolvendo comércio bilateral e querendo dar um jeitinho aí, né, Vera? Exato, essa do ministro é maravilhoso. Tem que ver se ele combinou com os chineses, né? Que você pode pegar a cota ali do seu amigo que não usou para exportar mais carne. Mas, enfim, o Itamaraty vai tentar efetivamente fazer alguma contraproposta, negociar. A gente ganhou algum know-how de como negociar essas decisões unilaterais com o tarifaço americano. O Brasil teve relativo sucesso para excluir alguns outros produtos da lista dos sobretaxados com os Estados Unidos, entre eles a própria carne, e agora vai tentar transpor essa expertise
para a negociação com a China. Mas o que chama atenção, né, Débora, é que parece ter ganhado corpo no mundo esse tipo de decisão unilateral, anunciada às pressas, sem nenhuma negociação preliminar, atendendo apenas aos interesses de quem anuncia a tarifa, e com isso o comércio global vai ficando ali invadido de incertezas, sem uma regra clara, sem ali uma previsibilidade que permita aos países definirem a sua política da sua pauta de exportações, de importações, sem ter que enfrentar esse tipo de sobressalto. E no último dia do ano, a gente ainda com notícia, num sinal de que 2025 foi muito isso, né? Tanto no plano externo como aqui no doméstico, muita novidade, muita notícia e muita coisa ali que a gente não estava esperando, que veio do nada, e, portanto, isso veio para ficar. A nova ordem mundial parece ser mesmo essa. 2026 vai começando com esse mesmo signo, porque o tarifaço chinês começa já a partir de amanhã, a partir do primeiro dia do ano. Vamos ver, né, se o Brasil consegue negociar, pelo menos de imediato, essa quantidade que já foi enviada, né, que já está a caminho. Me parece que isso é razoável que aconteça, até porque a coisa se deu na virada do ano, o produto já está embarcou com regras anteriores, já tendo compradores, portanto, para os compradores também não interessa que a coisa seja desfeita e que as novas regras sejam aplicadas já para esses produtos já negociados, né? Vamos falar sobre um outro assunto, os bastidores dos depoimentos e também da cariação, no caso do Banco Master. O Igor Cardim tem mais informações em Brasília. Oi, Igor. Oi, Débora. Boa noite para você, para a Vera, para os ouvintes ligados na CBN. Pois é, a cariação entre o dono do Master e o ex-presidente do BRB esclareceu alguns pontos da investigação, mas fontes, a par desse processo, dizem que novos depoimentos e operações da Polícia Federal ainda podem ocorrer para apurar as fraudes apontadas pela PF ao longo dessa investigação. A cariação foi realizada entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa e durou apenas 20 minutos. O procedimento foi determinado pela delegada, que ouviu cada um separadamente antes. Após algumas contradições, ela entendeu que os dois precisavam ser colocados frente a frente. A defesa do ex-presidente do BRB negou, no entanto, que tenha havido contradições nos depoimentos, mas apenas percepções distintas sobre os mesmos fatos. O advogado Kleber Lopes afirmou que a cariação foi suficiente para esclarecer essas percepções. Antes disso, Paulo Henrique Costa e Vorcaro foram ouvidos por 2 horas e meia cada um. Henrique Costa voltou a destacar que atuou tecnicamente à frente do banco e tomou decisões colegiadas e dentro da lei. O dono do Banco Master reforçou a tese da defesa de que a liquidação do banco foi uma surpresa para ele e que a suposta fraude apontada pela Polícia Federal não existiu porque não causou prejuízos ao BRB. No depoimento, Vorcaro criticou a decisão do Banco Central da liquidação e disse que haveria soluções de mercado para resolver a situação do banco. No entanto, não foi este o entendimento dos diretores. Por unanimidade, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. O argumento é que o banco não teria essas condições de honrar com os compromissos financeiros e deixaria credores no prejuízo neste ano. E a gente lembra que essa liquidação foi feita no mesmo dia em que Vorcaro foi preso pela Polícia Federal. O empresário disse que se encontraria com investidores fora do país para fechar a operação de compra. Já os investigadores dizem que ele estava fugindo do país. Agora, Toffoli, relator do processo, pode decidir por novos procedimentos. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Esse assunto deve continuar em alta aí nos próximos dias, né, Vera? Porque ainda tem muita coisa para ser explicada, outras coisas podem aparecer, outros nomes, né, principalmente a partir dessas investigações. O Banco Central ficou aliviado com a exclusão do Ailton de Aquino, né, da cariação, mas a pressão não deve ceder também, né? Não deve. A minha coluna de hoje, que está publicada no Globo, fala um pouco
desse aspecto, desculpa, Débora, desse aspecto de que o Banco Central entra 2026 pressionado de todo lado, né, no aspecto político e institucional, por conta dessa investigação da venda do Master, na qual ele é o regulador, o fiscalizador e também o responsável por ter decretado a liquidação do banco. Portanto, ele não está na condição de investigado. E foi bom que o diretor de fiscalização do banco tenha sido excluído dessa cariação, primeiro porque parece ter sido uma coisa super superficial, ali que não teve nenhum potencial de esclarecer grandes contradições e revelações. Uma coisa que dura 20 e poucos minutos não é para mudar a ordem natural das coisas, não é para causar nenhum grande plot twist em nenhuma investigação. Então, parecia apenas picuinha incluir o diretor de fiscalização do banco num processo como esse. Então, se corrigiu um pouco o rumo do negócio, fazendo depoimentos que não precisavam de jeito nenhum ser em 30 de dezembro de 2025, poderiam perfeitamente ser no início do ano. E aí, agora, tem uma série de coisas a esclarecer. Hoje mesmo, aparece mais uma ponta que já estava solta, já estava desencapada, a gente já vinha falando dela aqui, que é a possibilidade aí de uma nova fraude nos fundos da REAG, aquela empresa que já apareceu investigada na Operação Carbono Oculto. Então, é conexão de escândalos e que isso certamente vai entrar no bojo das investigações. De importante dos depoimentos de ontem e também da cariação entre o Daniel Porcaro e o ex-presidente do BRB, fica o fato de que a instituição de Brasília, o Banco de Brasília, não conseguiu reaver todo o dinheiro que investiu para comprar as cartas de crédito do Master, numa evidência de que realmente era um papel podre que um banco estatal comprou ali meio na camaradagem, sem nenhuma justificativa técnica para isso, e que, portanto, os responsáveis têm sim de responder por esse processo altamente arriscado e altamente esquisito que avalizaram. Então, as investigações prosseguem. No meio político, elas também têm potencial de causar um enorme estrago, a gente sabe das conexões do Porcaro, e elas ficam evidentes nessa confusão toda de sigilo e de discussão sobre as condutas próprias ou impróprias de ministros que tiveram encontros com ele fora dos autos, por assim dizer. Então, tudo isso vai ser carregado para 2026, é um assunto que não acaba esse ano, e que pode ter, inclusive, impacto na eleição, a depender dos desdobramentos que houver. Muito bem, Vera. Queria trazer aqui para você comentar algumas previsões internacionais, na verdade, uma previsão e uma opinião envolvendo o presidente Lula. Vamos começar pelo jornal inglês Financial Times, que toda véspera de Réveillon faz ali 20 previsões do mundo político para o ano seguinte. Hoje, a lista publicada traz a vitória de Lula nas eleições do ano que vem como uma das apostas, informações do jornal o Globo. Segundo a previsão do jornal inglês, o atual presidente deve se beneficiar com um bom momento econômico do Brasil e dos gols contra da direita bolsonarista. O Financial Times citou o problema de saúde recente de Lula, que passou há um ano por uma cirurgia de emergência na cabeça, mas a previsão do jornal é de que o presidente vai ser reeleito por ter enfrentado os tarifaços de Donald Trump e por ter conquistado bons resultados econômicos. Por outro lado, a revista britânica The Economist publicou um editorial, isso foi ontem, afirmando que o presidente Lula não deveria concorrer à reeleição do ano que vem. De acordo com a publicação, apesar de o Brasil ter demonstrado em 2025 a resiliência de suas instituições democráticas, o país merece escolhas melhores no próximo pleito. A gente lembra que em agosto a revista trouxe na capa o ex-presidente Jair Bolsonaro e o julgamento que o condenou por liderar a trama golpista. Num texto também de opinião intitulado "O Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de maturidade democrática", descreveu a condução do processo penal contra o ex-presidente e seus aliados como uma resposta institucional que contrariaria críticas difundidas por setores da direita
americana. Os argumentos do editorial para que Lula não dispute a eleição do ano que vem é a idade dele, 80 anos, os problemas de saúde, inclusive a The Economist cita o caso do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como exemplo dos custos políticos e institucionais de candidaturas em idade avançada. Bom, essas são aí opiniões e previsões internacionais sobre o nosso cenário envolvendo o presidente Lula. Por que isso interessa, né, Débora? Porque quando publicações desse tipo fazem previsões ou análises favoráveis ao Brasil, os governos de turno costumam enaltecer, publicar e tal. Então, acho que elas têm que ser avaliadas com ali perspectiva quando são boas ou quando são ruins. Aí a gente tem um exemplo de cada. Então, vou começar pela previsão do Financial Times. Hoje, mais cedo com a Nadege, eu ainda não tinha lido a matéria do Financial Times quando eu falei ali prevendo o cenário para 2026, que é impossível arriscar qualquer resultado para a eleição, porque as eleições têm sido cada vez mais acirradas no Brasil. A gente não tem uma eleição sem disputa de segundo turno desde 2002, portanto, se consolidou um cenário de país mais ou menos dividido, mais ou menos polarizado no seu eleitorado. Essa divisão, essa polarização já foram entre PSDB e PT, e migraram para uma coisa entre lulopetismo e bolsonarismo. Então, isso deve se repetir o ano que vem, o que prevê uma eleição acirrada, quaisquer que sejam os candidatos, mas o que dá para dizer, com base nos fatos agora, dessa virada de ano, é que o Lula e o governo chegam a 2026 mais organizados do que a direita. E isso não era verdade, por exemplo, exatamente no fim de 2024, começo de 2025, quando o governo vinha numa maré ali de queda da sua avaliação. Agora ele vem numa paulatina recuperação dessa avaliação. O Lula lidera todos os cenários de segundo turno e a direita ainda está desarrumada depois da condenação e prisão do Jair Bolsonaro. Ele está demonstrando dificuldade de liderar, a partir da prisão, o processo de escolha do seu substituto como líder da direita. E ele indicou o filho, essa escolha não agradou unanimemente toda a direita. O filho rapidamente absorveu uma parte dos votos do bolsonarismo mais radical, mas não está claro se ele vai conseguir aglutinar todas as pré-candidaturas e ser candidato único. Então, esse é o cenário. O Lula tem esse pequeno favoritismo pelo fato de a economia estar girando bem, ele estar em recuperação, ter a máquina do governo, que isso ainda importa no Brasil, e ter ali algumas bandeiras de cunho social muito fortes, como o programa de luz mais barata e também a reforma do IR. Então, eu acho que é o máximo que a gente pode dizer, sem fazer nenhuma previsão, porque com a volatilidade que existe no Brasil e com uma rejeição grande que existe dos dois lados, apostar em qualquer resultado seria, no mínimo, precipitado, para não dizer suicida. E no caso da revista The Economist, essa opinião, como você bem disse que ela expressa, ela coincide com a da maioria do eleitorado brasileiro. As pesquisas sempre apontam esse resultado, e a última rodada da Genial Quest desse ano, que foi feita em novembro ali, mostra que 59% ainda dos brasileiros ainda acham que o Lula não deveria ser candidato em 2026. Aliás, em dezembro também teve outra rodada e esse número é parecido, 55%. Né? Na esteira dessa melhora do Lula, também isso melhorou um pouquinho. Caiu de 59% para 55% o número dos brasileiros que acham que ele não deveria ser candidato. As razões, se fossem escrutinadas ali, provavelmente seriam semelhantes a essas da Economist. A idade, o risco de um problema de saúde, a necessidade de uma alternância maior, tudo isso são coisas que a gente reconhece e que existem. Porém, o Lula não fez um sucessor ao longo desses anos todos, não trabalhou propositalmente para isso. No período em que ele estava mais ao quebrado ali de saúde, que era o fim de 2024, depois da queda, havia uma preocupação real com a possibilidade dele não conseguir ter condições de saúde de ser candidato, e essa preocupação era inclusive entre aliados, porque não tinha um sucessor à altura, mas nesse aspecto ele também deu uma aprumada. O presidente demonstra mais vigor
e uma saúde melhor no fim deste ano do que no ano passado. Então, nada indica que vá haver qualquer reviravolta e que ele não seja candidato. E lembrando que a nossa legislação permite que ele seja candidato, não se está dando nenhuma virada de mesa, nenhum cavalo de pau constitucional ou legal para que ele seja candidato a esse que, se ele for vitorioso, será o seu 4º mandato, será o presidente com mais mandatos na história da República Brasileira. Mas é isso, não está dado ainda. Muita água pode passar por debaixo da ponte. A economia e a segurança pública vão jogar um papel nessa questão, e também a maneira como a centro-direita, porque o centrão tende a ir com a direita, se organizar para essa disputa do ano que vem também. Bom, do outro lado, a gente tem aí vários nomes disputando o espólio, ainda disputando o espólio de Jair Bolsonaro, embora ele já tenha indicado o filho, Flávio Bolsonaro, como pré-candidato, né, como seu sucessor, mas, como você já disse aqui, muita coisa ainda pode acontecer até o ano que vem, até ali os últimos minutos, né? Inclusive, por falar em Jair Bolsonaro, ele continua internado no hospital em Brasília, e a defesa fez um novo pedido de prisão domiciliar, como você já tinha nos dito que poderia acontecer. Segundo o nosso colega Anselmo Góes, do Globo, esse pedido que foi feito agora pela defesa é um pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, aos moldes, aí usa como exemplo o pedido de prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Bolsonaro, que já passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia na virilha e fez 3 procedimentos para tratamento daquele soluço. Está tendo picos de pressão. Os médicos hoje disseram que está mantida a previsão de alta para amanhã. Exatamente, Débora. Como a gente vinha falando, aconteceu exatamente nos termos em que eu tinha aqui falado para os nossos ouvintes, né? Um dos advogados do Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, postou nas redes sociais ali a ementa, né, desse pedido, que, considerando a idade dele, as comorbidades conhecidas, documentadas, etc., pede a concessão da prisão domiciliar nesses termos, né, que é a chamada prisão domiciliar humanitária. A gente sabe que existem realmente precedentes, portanto, a jurisprudência fala a favor, e o que fala contra são os precedentes do próprio Bolsonaro, inclusive o mais recente, que foi aquela história de derreter a tornozeleira usando um ferro de solda, que ele disse que fez por curiosidade, ou sei lá, porque estava entediado, mas que não parece algo razoável para quem cumpre uma medida dessa, restritiva, né, cautelar, e que estava a poucos dias de ter a sua pena final começada, iniciada. Então, isso deve dificultar. O ministro Alexandre de Moraes deve decidir só o ano que vem. Eu acredito que ele vai submeter a sua decisão à primeira turma, qualquer que seja ela, até para ter a sua posição chancelada, respaldada. Ele tem feito isso em relação a todos os passos que ele dá nesse processo da trama golpista. E outra coisa que não joga a favor da concessão da prisão humanitária para o Jair Bolsonaro é o histórico de fugas nesse processo. Teve a fuga do Alexandre Ramagem, a tentativa de fuga do Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e com isso várias outras prisões foram antecipadas, prisões preventivas, para que não houvesse novos riscos de fuga, e isso pode ser usado na fundamentação do ministro Alexandre de Moraes, caso ele decida negar o pedido. Mas existe um risco também em negar, porque essas condições de saúde parecem estar realmente muito complicadas, e isso está realmente documentado por médicos sérios, portanto não é nenhum tipo de narrativa, não é nenhum tipo de invenção, e qualquer complicação desse quadro pode levar a uma comoção e a um aquecimento dessa revolta numa certa parcela da sociedade para com o Supremo Tribunal Federal.
E eu acho que o ministro vai levar isso em conta também na hora de bater o martelo. Muito bem. É o último Viva Voz do ano, um pouco mais curtinho hoje, que é para a Vera poder curtir a virada, mas nem por isso você vai deixar de trazer uma música aqui, né, Vera? Exato, essa edição foi uma edição pocket, como a que a gente faz e fará na sexta-feira. Amanhã não tem Viva Voz, então volto nessa sexta fazendo ali um balancinho do ano, da semana, das perspectivas para 2026. Mas para essa virada do ano, eu desejo a todo mundo muito amor, muita saúde, muita comida boa, bebida, pular 7 ondinhas, menos no Rio, que o mar não tá para peixe por aqui. E a gente termina com o dono da festa aqui de Copacabana, né, Gilberto Gil, que foi um herói, um gigante, com uma energia absurda aos seus 80 e poucos anos, fazendo shows por todo o Brasil nesse ano, e não será diferente na virada. Ele atravessa ali a rua, ele que mora quase em frente ao palco, para tocar no Réveillon de Copacabana. E eu escolhi a música dele, que eu acho que traduz o desejo de 2026 e de todo ano para todo mundo. Solta aí, Delboni. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. A fé tá sempre presente, né, Vera? Vamos precisar de muita fé. Pro ano que vem, pra vida, fé sempre. Fé no que você acredita. Obrigada, Vera. Obrigada por esse ano. E 2026 vai ser aquele ano, hein? Mas a gente fala mais sobre isso na sexta-feira. Uma boa virada e aproveite aí o dia 1º. O importante é que vamos estar juntas, minha amiga. Uma ótima virada para você também e para todos. Tchau, tchau. Um beijo.